Matheus, será que eu vou ser aprovado fazendo 50 questões por dia, 100 questões por dia, 70 questões por dia, 150, 200 questões por dia? Esse é o segredo do sucesso? Não sei. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo agora. Salve, salve galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E dessa vez a gente vai falar sobre a quantidade de questões por dia. Quantas questões por dia eu devo fazer para ser aprovado no meu concurso? E essa é uma pergunta que eu recebo sempre lá no meu canal do Instagram, eu recebo sempre aqui no YouTube, as pessoas perguntando: você acha que tá bom? Eu faço 50 questões por dia. Eu escutei alguém falando que eu tenho que fazer 100 questões por dia. E querendo um número mágico para alguma coisa que não existe. O que a gente tem que entender é o estudo como um processo, e isso faz com que, em alguns momentos, eu esteja fazendo mais do que 100 questões por dia, e em outros momentos eu não esteja nem fazendo tantas questões assim, ou às vezes passe um tempo sem fazer questões. E esse é o grande ponto para você entender que não existe esse número mágico, não existe esse número mágico de eu faço um projeto de ler 1 hora de lei por dia, eu faço 100 questões por dia, assim eu vou ser aprovado. Não, você precisa saber onde você está, em que momento você está do seu estudo para saber quantas questões você precisa fazer, se você está precisando fazer questões, se você deve focar mais em questões ou menos e assim por diante. Eu vou explicar isso aqui para vocês para ficar claro aquilo que eu quero dizer. Quando eu estava estudando, no início dos meus estudos, eu comecei estudando direito constitucional, direito administrativo lá, e depois incluí direito de trabalho, processo de trabalho. E a primeira fase do meu estudo era o quê? Era passar por cada um dos tópicos do edital. Então, pegar o meu material base e ler o meu material base, passar pelo tópico. Então, o que é que eu fazia? Eu ia estudar lá aviso prévio de direito do trabalho, por exemplo, ou então a parte de administração pública da Constituição Federal, e aí eu pegava o meu material base, seja ele um PDF, seja ele uma videoaula, dependia da matéria, e eu ia ver aquele meu material base. Depois disso, o que é que eu ia fazer? Eu ia dar uma leitura na legislação daquele ponto. Quando não tinha legislação, não lia. Depois disso, eu fazia 10 questões. Só 10 questões. E aí, fazia as 10 questões, sentava com tudo armado, ou seja, depois de ver o meu material base, depois de fazer algumas questões, de ler a letra da lei, e preparava um material de revisão daquele ponto, seja de aviso prévio, seja de, sei lá, atos administrativos, do ponto que fosse, e passava para o próximo tópico. E aí fazia a mesma coisa, material base, via todo o material base, às vezes isso demorava mais de um dia, então tinha dias que eu nem fazia questão, porque era 2, 3, 4 dias para eu terminar, por exemplo, o material base de licitações, o material base de aviso prévio, então era muito tempo. E aí depois o que eu fazia? Eu fazia a leitura da legislação, depois eu fazia 10 questões, preparava o material de revisão e passava para o próximo tópico. Então percebe que nessa primeira fase era uma quantidade de questões extremamente reduzida. Eu fazia 10 questões de cada tópico só para eu entender onde é que estava se situando aquela matéria, só para eu entender o que todo aquele PDF que eu tinha lido, ou de toda aquela videoaula que eu tinha visto, de fato estava sendo cobrado, e eu fazia poucas questões. Quando eu terminei de dar uma volta no conteúdo do edital de cada uma das matérias, de direito constitucional, de direito administrativo, de direito de trabalho, processo de trabalho, o que aconteceu? Aí eu inverti, eu comecei a fazer muito mais questões e ir muito menos para a teoria. O que acontecia? Eu passava o tempo todo só fazendo 10 questões de cada tópico, e isso dava às vezes 100 questões por dia, 200 questões por dia, e eu ia vendo onde é que estavam os meus erros dos meus materiais de revisão, onde é que o meu material de revisão estava falho, ia melhorando o material de revisão e revisando cada vez mais. Depois eu fazia uma nova bateria de questões, e aí achava mais erros nos meus materiais, revisava mais e fazia mais questão, e fiquei só fazendo isso até a data da minha prova. De modo que no início, pode perceber que eu fazia pouquíssimas questões, às vezes passava uma semana e eu tinha feito 50 questões, 30 questões, porque eu estava muito focado na teoria. E quando eu cheguei lá no final do meu estudo, lá na parte final, lá na fase 2 do meu estudo, às vezes passava uma semana, eu tinha feito 500, 600, 700 questões, uma semana de estudo, e depois eu fazia mais 500, mais 600, mais 700 em comparação ao meu começo do estudo, que eu não fazia praticamente nada de questões. Então, por isso que quando você me pergunta assim: Matheus, eu estou fazendo 50 questões por dia, eu vou ser aprovado? Eu falo, não sei. Matheus, eu estou fazendo 100 questões por dia, eu vou ser aprovado? Não sei, porque eu não sei se é isso que você precisa nesse atual momento. Eu não sei se você está fraco na teoria e você precisa focar na teoria. Eu não sei se você está fraco nas questões e você precisa focar em questões e melhorar os seus materiais de revisão. E é isso que você precisa saber, interpretar o seu estudo como um processo. E interpretar o estudo como um processo significa o quê? Significa saber que existe um momento inicial de focar mais na teoria e que esse momento ele se inverte ao longo do processo do seu estudo. Que você vai focando cada vez menos na teoria e cada vez
vez mais em fazer questões ao longo do processo. Por quê? Porque você já está bem na teoria, o que você precisa é melhorar os seus materiais de revisão e revisar cada vez mais. E as questões são excelentes para isso. Mas não adianta você começar com uma meta de 50 questões por dia, 100 questões por dia, 200 questões por dia, porque às vezes você vai estar gastando muito tempo em questão, sendo que você nem sabe a teoria direito ainda. E esse negócio de fazer estudo reverso, você já sabe a minha opinião, eu não concordo muito com ele. Então, assim, basicamente era isso que eu tinha para dizer sobre 50 questões por dia, 100 questões por dia. Depende de que momento você está do seu estudo. E se você concorda ou não concorda com esse vídeo aqui, pode deixar o comentário aqui embaixo que eu vou ter o prazer de saber aquilo que você faz nos seus estudos, porque eu sei que muitas pessoas pensam diferente nesse ponto e eu respeito a opinião de cada um de vocês. Era isso pelo vídeo de agora, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no botão de gostei e me seguir lá no Molde TFCC, onde eu compartilho muito disso que tem na minha cabeça voltado para o mundo dos concursos, com caixinhas de perguntas todos os dias. Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau, até mais.